Eu resolvi emprestar, para não falar roubar, a ideia da Cláudia de fazer um vídeo com 15 perguntas de viagem, que foi o primeiro vídeo que a Cláudia postou nessa playlist que a gente tá fazendo de 15 vídeos em 15 dias. Então, o vídeo dela respondendo as 15 perguntas já tá no ar faz uns dias. Se vocês forem na playlist, é o primeiro vídeo. Então eu decidi responder as perguntas também. Espero que vocês não me achem muito boring. Vamos lá. A primeira pergunta é: qual foi minha primeira viagem para o exterior? Essa é minha cola. Eu fui para Bariloche em 1997, quando eu tinha 17 anos. Foi tipo um presente de formatura do terceiro colegial. Foi com a escola, mas foi uma coisa bem interessante é que não foi todo mundo da turma da escola. Porque o pessoal não conseguiu se entender para onde queria ir, aí no fim ninguém fechou nada. E eu e mais 4 colegas, acho não, eu e mais 3, mais 2 meninas e um menino, resolvemos que a gente queria ir de qualquer forma. Aí a agência de viagens aceitou que a gente fizesse com uma outra escola. Então fomos nós 4 com uma turma do terceiro colegial de uma outra escola, pessoal que a gente nem conhecia. Foi demais, assim, tenho ótimas memórias. Gostaria de voltar para Bariloche hoje, né? Mais 18 anos depois. E foi a primeira vez que eu vi neve também, então me marcou bastante. A segunda pergunta é: qual foi a sua última viagem e qual é a sua próxima? Eu tenho uma resposta interessante, porque minha última viagem foi para Paris e minha próxima é para Paris. Só que a última foi a trabalho, e não um trabalho não relacionado ao blog, ao meu outro trabalho. E essa próxima que eu vou agora nesse fim de semana é totalmente a lazer, para começar as comemorações de 10 anos de casado do meu e do meu marido. A gente vai passar o fim de semana lá com nossos amigos que moram lá. Ok, mas tirando a última viagem a trabalho, se eu não fosse contar a trabalho de Paris antes do começo desse mês, eu fui pro País de Gales mais uma vez no fim de agosto. A gente ama o País de Gales, costuma ir bastante. Pergunta número 3, qual filme que te fez viajar para algum lugar e qual lugar? Essa eu não sei, porque assim, olha, eu quero viajar pra tudo quanto é lugar. Todos os lugares que eu vejo, eu falo, um dia eu quero ir pra esse lugar. Eu não sei, nesse quesito eu sou um pouco sonhadora, eu não tenho uma listinha específica. Quero esse. Então, tanto que pra mim é super difícil definir. Pra onde a gente pode ir? Tem um feriado, a gente tem que tirar uns dias, vamos viajar. Tem muito pra ver, eu não sei. Eu diria que talvez antes de viajar, de ter ido pra Nova York, eu queria muito ir pra Nova York, porque afinal era cenário de seriados como Friends, como Sex and the City, que eu adorava. Só pra falar que eu não achei nenhum, eu diria Meia-Noite em Paris, apesar de eu já tinha ido pra Paris quando eu vi o filme, mas mesmo assim, quando eu vou, eu acho que teve uma vez que a gente foi, a gente visitou um dos lugares, que é o lugar onde ele espera o carro buscar ele pra ir, né, fazer o transporte no tempo lá. A próxima pergunta: qual é o meu carimbo favorito no passaporte? É o meu carimbo da entrada aqui de Londres, que no meu passaporte brasileiro. Porque quando eu mudei pra Londres, a minha cidadania italiana ainda não tinha saído. Então eu entrei com o visto de esposa, porque meu marido veio a trabalho, e o carimbo foi no passaporte brasileiro. E logo depois que eu cheguei aqui, depois de 10 anos do processo do passaporte italiano, o passaporte italiano finalmente saiu. Então hoje em dia eu mal tenho carimbo no passaporte, porque eu viajo muito pela Europa e aí acaba não se carimbando. A próxima pergunta: são 3 lugares que estão no topo da minha lista. Então, muito difícil, porque não sei, eu quero ir pra tudo quanto é canto. Falta muito ainda pra conhecer desse mundo, falta muito pra conhecer do país que eu moro, falta muito pra conhecer da cidade que eu moro. Mas ok, se for assim pra sonhar, se não fosse pensar em orçamento nem nada, eu queria muito conhecer a Austrália, Nova Zelândia, os Seychelles, enfim. Falei, né? Pode ser então Seychelles, Austrália e Nova Zelândia. Eu sei que nem vai acontecer tão cedo. Então, tipo, tá no topo? Tá, mas não é que eu vou correr atrás deles agora, porque eu sei que tem outros lugares mais, né, mais pé no chão que eu posso ir muito mais em breve do que esses aí. O lugar que eu sonhava visitar, e eu visitei, é a cidade de Heidelberg, na Alemanha. Porque quando eu tinha 10 anos, meu pai fez uma viagem grande pela Europa a trabalho, e quase todo lugar que ele passou, ele mandava um cartão postal, um pra mim e um pra minha irmã. Mandava separado. E ele mandou um de Heidelberg, que foi o que eu mais gostei.
Eu amei o cartão postal, era uma foto maravilhosa. E eu lembro, eu tinha 10 anos, eu olhei o cartão postal e falei, nossa, isso é praticamente outro mundo, né? Tipo, nossa, meu pai tá muito longe, eu jamais vou conseguir ir nesse lugar. Tipo, jamais. E aí, ano passado, numa das minhas viagens a trabalho, do meu outro trabalho, eu fui pra Frankfurt e falei, quer saber? Eu vou tentar conhecer Heidelberg. E aí eu fui, fiz um bate-volta de Frankfurt pra Heidelberg, que foi super emocionante. Inclusive, eu mandei lá de Heidelberg um cartão postal pro meu pai, para agradecer o cartão que ele me mandou em 1990. Foi muito legal. Comida que me lembra viagem. Eu vou ser pinguça e vou trocar o comida por bebida. E olha que eu nem bebo muito, hein? O Aperol Spritz me lembra a Itália, sempre. E engraçado porque aqui em Londres eu nem tomo muito Aperol Spritz. E tem nos bares, nos pubs até. Mas lá quando a gente tá na Itália é só o que eu peço. Pra gente sair pra jantar, pra almoçar. Eu adoro. Pra mim, fala Itália. Maior loucura que eu já fiz em viagem. Eu vou decepcionar vocês, que eu sou super certinha, não faço loucura, isso é da minha personalidade. Mesmo quando eu era adolescente e tal, nunca fui de fazer loucura em nenhum aspecto da minha vida. Simplesmente porque eu sou muito preguiçosa. Então, nossa, eu acho que eu não fiz nenhuma loucura. Pra vocês verem como eu sou boring, a maior loucura, por exemplo, agora que a gente foi pro país de Gales, a gente foi pra Snowdonia. E a atração principal da Snowdonia é o Snowdon, que é a montanha que dá nome pra Snowdonia, né? Snowdonia. E aí eu e meu marido falou, a gente vai subir lá no topo do Snowdon? Não vamos, tá decidido, tá. Aí chegou lá, a gente chegou no topo, na base do Snowdon, olhamos as pessoas e falou, vamos. Aí a gente resolveu ir meio que sem ter preparação nenhuma pra ir até lá o topo. Então essa foi tipo loucura, né, o lugar que eu achei que ia ser maravilhoso não foi, e vice-versa, que eu não esperava muito e que foi maravilhoso. Então, o que eu achei que ia ser e não foi tão maravilhoso, Viena, na Áustria. Eu fui para Viena especificamente para ver uma exposição, que era a exposição do Gustav Klimt, dos 150 anos, no Museu Belvedere. A exposição foi o máximo, eu amei, só que o fim de semana que a gente foi uma merda. Porque choveu o fim de semana inteirinho. Eu sei que é besta, né? Porque chuva não deve atrapalhar. Mas acabou não rolando, não sei. A gente não... Sabe, não entramos no ritmo, assim, não captamos a atmosfera vienense, eu acho. Gostaria de voltar, sim. Não é por isso que eu falo, não vou pra lá de novo. Gostaria muito de ir de novo pra Viena. Tá, e vice-versa. Vice-versa é difícil, viu? Não tem nenhum lugar que eu falei, esse lugar vai ser... Por exemplo, quando eu fui pra Malta no passado, não é que eu não esperava, mas eu não me planejei muito. Tipo, foi uma viagem pelo blog. Eu pesquisei pouco, porque era uma viagem a trabalho e a gente tinha umas determinadas coisas pra fazer. Eu não vi tantas fotos nem nada. Eu fui. E aí, chegando lá, nossa, quero muito voltar com meu marido. Muito mesmo. A próxima pergunta é a atração turística que mais me surpreendeu. Foi o teto da Capela Sistina no Vaticano, lá em Roma, na Itália. Nossa, eu só falo nossa, né? Nossa. Foi emocionante. Foi demais e voltaria 1000 vezes para ver aquela pintura, aquela obra de arte de novo. A próxima questão é: o que você prefere, mochila ou mala? Eu prefiro mala. Falei pra vocês que eu era boring, não sou mochileira. A gente até usa mochila, a gente leva mochila, mas quando a gente vai andar pela cidade e tal, pra viajar mesmo, fazer as malas, pra ir no avião, eu gosto de mala. Próxima pergunta: qual o lugar que eu voltaria várias vezes? Itália e País de Gales. Eu amo o País de Gales. Amo o País de Gales. Eu acho que existe uma grande possibilidade de um dia eu morar lá. Eu e meu marido, a gente adora aquele lugar. É tão perto aqui de Londres, é tão fácil de ir e tem tanta coisa para ver, natureza exuberante, um litoral maravilhoso, tem várias caminhadas que dá para fazer, tem umas cidades e vilarejos lindos, cheios de histórias e monumentos, e comida maravilhosa, enfim, já escrevi um monte de post de País de Gales no blog, eu tento muito vender esse peixe, quero que as pessoas vão para lá, porque os brasileiros não vão pra lá, eu não consigo entender por quê. Tem que ir, gente, tem que ir. País de Gales, ó. Qual lugar do mundo gostaria de morar sem ser o lugar que eu moro agora?
Eu falei muito, né? Lembra quando foi a pergunta do topo da minha lista? Falei da Austrália e da Nova Zelândia. Eu gostaria de morar lá. E olha, eu nunca pus meus pés lá, mas eu iria lá sem titubear. Eu iria para um desses dois lugares. Não sei, eu acho fascinante, ainda mais porque também é inglês que se fala lá, né? Então já é aí meio caminho andado. Porque ir para um outro que tem um outro idioma que eu não falo, preguiça. Porque já é difícil recomeçar a vida num outro país, que eu sei. Aí quando é um outro país que você ainda não sabe a língua, olha, é mais sofrido ainda. Então, Austrália e Nova Zelândia, eu iria. Penúltima pergunta, como você planeja as suas viagens? Eu não tenho um método e também, ao mesmo tempo, é algo muito simplificado. Por exemplo, eu proponho pro Martim, falo, vamos tirar o dia tal e tal, tem esses lugares que a gente podia ir, encaixar assim, essas viagens de fim de semana prolongada para algumas cidades da Europa. E aí, por exemplo, chega o verão, a gente gosta de fazer uma viagem um pouquinho maior de verão, tipo de uma semana, 7 dias a 10 dias, para alguma praia linda, tipo, então, né, Itália, sei lá, Malta, ou sul de Portugal, tem tantos lugares com praias paradisíacas aqui na Europa também. Aí eu acabo propondo para ele umas ideias, acordar umas opções, ele vê qual que ele gosta mais e a gente vai. E aí quando decide o destino e as datas, eu que faço tudo. Eu entro no Booking, escolho o hotel e aí vou no Skyscanner e compro o voo. Acabo fazendo muito rápido. Aí depois que a viagem tá marcada, tudo bucado, eu vou atrás das informações, né? Vejo os blogs que eu gosto, compro guia, a gente começa a fazer mapinha de restaurantes que a gente quer conhecer e por aí vai, mas eu não faço planejamento dia a dia. No dia 1 a gente vai fazer isso, isso, isso. Não, a gente chega lá e fala, aqui perto do hotel tem isso e isso aqui, vamos andar? Vamos. Aí a gente vê como os dias vão rendendo e aí por aí a gente vai meio que fazendo quando a gente tá lá. A última pergunta é qual é o meu lugar favorito no Brasil? Eu não vou falar São Paulo, né? Porque eu morei quase a minha vida inteira em São Paulo. Então eu vou tirar, porque pra mim São Paulo é hors concurso, né? Minha cidade do coração. Eu nasci em São Paulo e morei a maior parte da minha vida lá. Já morei em Recife também, 1 ano e meio. Recife sensacional. Então acho que eu também vou tirar Recife da lista, porque eu tenho um amor muito grande pro Recife. E morei também em Joinville, em Santa Catarina, que é onde meus pais moram hoje em dia. E eu tenho família por toda Santa Catarina. Então eu vou dizer que meu lugar favorito no Brasil, eu acho que eu diria as praias de Santa Catarina, que eu gosto muito, uma super afeição, sabe? Quando eu tô lá, eu sinto que é algo familiar, tá perto das minhas raízes, as praias são lindas, então eu vou falar o litoral catarinense. Meu pai vai adorar essa resposta. Mas isso porque eu tirei São Paulo e Recife da competição, tá bom? É isso então, essas foram as minhas 15 respostas para as 15 perguntas de viagem. Tchau!